Diretamente do Centro de Conferências na Praça do Templo em Salt Lake City, esta é a sessão da manhã de sábado da Conferência Geral Anual número 186 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, com oradores selecionados dentre as autoridades gerais e os líderes gerais da Igreja. A música para esta sessão será oferecida pelo coro do Tabernáculo Mormon. Membros e líderes da Igreja vieram de todas as partes do mundo para receber conselhos e instruções dos líderes gerais da Igreja. Esta transmissão é um serviço público fornecido pela Bonneville Distribution. É proibida qualquer reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem autorização por escrito. O presidente Dieter F. Uchtdorf, segundo conselheiro na primeira presidência da Igreja, dirigirá esta sessão. Queridos irmãos e irmãs, queridos amigos, sejam bem-vindos à sessão da manhã de sábado da Conferência Geral Anual número 186 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Damos calorosas boas-vindas aos membros e amigos que participam da conferência no mundo todo. É um dia lindo de primavera aqui em Salt Lake City. Nosso querido presidente e profeta Thomas S. Monson, que preside a conferência, pediu-me que eu dirigisse esta sessão. Reconhecemos as autoridades gerais e os líderes gerais que estarão presentes durante a conferência e damos-lhes as boas-vindas. A música para esta sessão será oferecida pelo coro do Tabernáculo Mormon sob a regência de Mac Wilberg e Ryan Murphy, com Richard Elliott e Andrew Unsworth ao órgão. O coro deu início a esta sessão cantando "Ó, quão majestosa é a obra de Deus", e agora entoará "Vinde, ó filhos do Senhor". A oração de abertura será então oferecida pela irmã Linda K. Burton, presidente-geral da Sociedade de Socorro. Em seguida, o coro cantará "O Amor do Salvador". Our beloved Father in heaven. Nosso amado Pai Celestial, estamos muito felizes de estar aqui nesta manhã de primavera. Nós o amamos e amamos Teu Filho e lhe agradecemos por seu sacrifício expiatório e ressurreição, que nos dá esperança.
celebramos sua vida, que nos leva a Ti ao seguirmos a Ele. Somos felizes por estar com profetas e reveladores e pedimos uma bênção sobre nosso profeta Thomas S. Monson, dele que possa dar a força que ele precisa nessa sessão de conferência. Nós viemos aqui para aprofundar nosso discipulado, que possamos melhorar ao seguir em frente no caminho que leva-nos de volta a Ti. Ajuda-nos a sentir Teu Espírito, que possamos ser ensinados pelo Espírito Santo, que possamos fazer melhor ao nos esforçarmos para ser dignos da segunda vinda de Teu Filho. Oramos por Teu Espírito, em nome de Jesus Cristo. Amém. Teremos agora a honra de ouvir o presidente Henry B. Eyring, primeiro conselheiro na primeira presidência. Ele será seguido pela irmã Mary R. Durham, segunda conselheira na presidência geral da primária. Depois, o elder Donald L. Hallstrom, da primeira dos 70,
falará a nós. My beloved brothers and sisters, meus amados irmãos e irmãs, sejam bem-vindos à Conferência Geral Anual de número 186 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Regozijo-me por estar com vocês e dou-lhes as boas-vindas. I am grateful Sou grato that you have come to the conference. que você tenha vindo à conferência para sentir a inspiração dos céus e sentir Jesus Christ. o Espírito de nosso Pai Celestial e de Jesus Cristo. Are millions of disciples of Jesus Christ. Esta conferência, que se estende pelo mundo todo, reúne milhões de discípulos de Jesus Cristo que estão sob o convênio de sempre se lembrarem dele e de servi-lo. Pelo milagre da tecnologia moderna, a distância do tempo e do espaço desaparece. Reunimos-nos como se todos estivéssemos juntos num grande salão. Porém, mais importante do que o fato de estarmos reunidos é em seu nome de quem o fazemos. O Senhor prometeu que, mesmo com o grande número de discípulos que há na terra hoje, Ele estaria próximo de nós. Disse a seu pequeno grupo de discípulos em 1829, em verdade vos digo, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, tratando de alguma coisa, eis que ali estarei no meio deles. Assim também estou no meio de vós. Bem mais do que 1 ou 2, uma multidão de seus discípulos está reunida nesta conferência. E, conforme prometido, o Senhor está em nosso meio. Como Ele é um ser ressuscitado e glorificado, não está fisicamente em todos os lugares em que os santos se reúnem, mas pelo poder do Espírito, podemos sentir que Ele está aqui conosco hoje. Onde e quando sentimos a proximidade do Senhor depende de cada um de nós. Ele deu esta instrução. E também, em verdade, vos digo, meus amigos, deixo-vos estas palavras para que pondereis em vosso coração com este mandamento que vos dou, de que me invoqueis enquanto estou perto. Achegai-vos a mim e achegar-me-ei a vós. Procurai-me diligentemente e achar-me-eis. Pedi e recebereis. Batei e ser-vos-á aberto. Conheço pelo menos 2 pessoas que nos ouvem hoje que desejam essa bênção do fundo do coração. Elas vão procurar sinceramente estar mais próximas do Senhor durante esta conferência. Cada uma delas me escreveu. Suas cartas chegaram ao meu escritório na mesma semana, implorando o mesmo tipo de ajuda. Ambas são conversos na igreja e receberam anteriormente um claro testemunho do amor de Deus, o Pai, e de seu Filho Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Sabem que o profeta Joseph Smith organizou a igreja por revelação direta de Deus e que as chaves do santo sacerdócio foram restauradas. Cada uma delas sentiu um testemunho de que essas chaves se encontram na igreja hoje em dia. Prestaram esse solene testemunho para mim por escrito. Contudo, ambas lamentaram o fato de que os sentimentos de amor pelo Senhor e do amor dele por elas estão diminuindo. Ambas queriam do fundo do coração que eu as ajudasse a reconquistar a alegria e o sentimento de serem amadas que tinham quando vieram para o reino de Deus. Ambas expressaram o temor de que, se não conseguissem obter por completo esses sentimentos de amor pelo Salvador e por sua igreja novamente, as tribulações e as provações que enfrentam acabariam dominando sua fé. Elas não são as únicas pessoas com essas preocupações, e essa provação não é nova. Em seu ministério mortal, o Senhor contou a parábola da semente e do semeador. A semente era a palavra de Deus. O semeador era o Senhor. A sobrevivência da semente e o seu crescimento dependiam das condições do solo. Vocês devem se lembrar de suas palavras. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na.
E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto. Um grão produziu 100, outro 60 e outro 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Repetindo, a semente era a palavra de Deus. O solo é o coração da pessoa que recebe a semente. Todos nós temos muito em comum com as excelentes pessoas que me escreveram pedindo ajuda e reconforto. Todos recebemos a semente, ou seja, a palavra de Deus, que foi plantada em nosso coração um dia. Para alguns, foi em nossa infância, quando nossos pais nos convidaram a ser batizados e confirmados por alguém que tinha autoridade. Outros de nós foram ensinados por servos chamados por Deus. Cada um de nós sentiu que a semente era boa, sim, que inchava em nosso peito. E tivemos alegria à medida que nosso coração e nossa mente pareciam se expandir. Todos sentimos nossa fé ser posta à prova por preciosas bênçãos que tardaram a chegar, por violentos ataques de pessoas que queriam destruir nossa fé, pela tentação de pecar e por interesses egoístas que diminuíram nosso empenho em cultivar e em enternecer as profundezas espirituais de nosso coração. Aqueles que se entristecem com a perda da alegria que um dia tiveram são abençoados. Alguns não percebem o definhamento da fé dentro de si. Satanás é esperto. Aqueles que ele deseja que sejam miseráveis, declara que a alegria que outrora sentiam era uma ilusão infantil. A mensagem que quero deixar hoje a todos nós é de que teremos uma preciosa oportunidade nos próximos dias de escolher enternecer o coração e de receber e nutrir a semente. A semente é a palavra de Deus, e ela será derramada sobre todos os que ouvirem, verem e lerem o que acontecerá nesta conferência. A música, os discursos e os testemunhos foram preparados por servos de Deus que buscaram diligentemente o Espírito Santo para guiá-los em sua preparação. Eles oraram por mais tempo e com maior humildade à medida que os dias da conferência se aproximavam. Oraram para ter a capacidade de incentivá-los a fazer as escolhas que vão criar em seu coração um solo mais fértil para que a boa palavra de Deus cresça e seja frutífera. Se escutarem com o Espírito, seu coração será enternecido, sua fé fortalecida e sua capacidade de amar o Senhor aumentada. Sua escolha de orar com pleno propósito de coração vai transformar sua experiência pessoal nas sessões da conferência e nos dias e meses subsequentes. Muitos de vocês já começaram a fazer isso. No início desta sessão, vocês fizeram mais do que apenas ouvir a oração. Acrescentaram sua fé ao pedido de que desfrutemos a bênção de ter o Espírito Santo derramado sobre nós. Ao acrescentarem seu pedido silencioso em nome de Jesus Cristo, vocês se aproximaram dele. Esta é a conferência dele. Somente o Espírito Santo pode nos trazer as bênçãos que o Senhor deseja para nós. Em seu amor por nós, ele prometeu que poderemos sentir isto. E tudo o que disserem, quando movidos pelo Espírito Santo, será a Escritura, será a vontade do Senhor, será a mente do Senhor, será a palavra do Senhor, será a voz do Senhor e o poder de Deus para a salvação. Eis que esta é a promessa do Senhor a vós, ó meus servos. Portanto, tende bom ânimo e não temais, porque eu, o Senhor, estou convosco e ficarei ao vosso lado. E testificareis de mim, Jesus Cristo, que eu sou o Filho do Deus vivo, que eu fui, que eu sou e que eu virei. Vocês podem orar e acrescentar sua fé toda vez que um servo de Deus se aproximar do púlpito para que a promessa do Senhor que está na seção 50 de Doutrina e Convênio se cumpra. Em verdade vos digo, aquele que é ordenado por mim e enviado para pregar a palavra da verdade pelo Consolador, no Espírito da Verdade, prega pelo Espírito da Verdade ou de alguma outra forma? E se for de alguma outra forma, não é de Deus. E também aquele que recebe a palavra da verdade, recebe-a pelo Espírito da Verdade ou de alguma outra forma?
Se for de alguma outra forma, não é de Deus. Então, como é que não podeis compreender e saber que aquele que recebe a palavra pelo Espírito da verdade, recebe-a como é pregada pelo Espírito da verdade? Portanto, aquele que prega e aquele que recebe se compreendem um ao outro e ambos são edificados e juntos se regozijam. Vocês podem orar quando o coro estiver prestes a cantar. O regente do coro, os organistas e os membros do coro oraram e ensaiaram com uma oração no coração e com fé, para que a música e a letra enternecessem corações e magnificassem sua capacidade de edificar a fé das pessoas. Eles vão cantar para o Senhor como se estivessem diante dele, sabendo que nosso Pai Celestial os ouve, tão seguramente quanto ele ouve suas orações pessoais. Juntos, eles se empenharam com amor para tornar real a promessa que o Salvador fez a Emma Smith. Porque minha alma se deleita com o canto do coração. Sim, o canto dos justos é uma prece a mim e será respondido com uma bênção sobre sua cabeça. Se vocês não apenas ouvirem, mas também orarem enquanto eles cantam, sua oração e as deles serão respondidas com uma bênção sobre sua cabeça e a deles. Vocês sentirão a bênção do amor e da aprovação do Salvador. Todos os que se unirem nesse louvor vão sentir o amor que têm por ele aumentar. Vocês podem decidir orar quando lhes parecer que o orador está chegando ao fim de sua mensagem. Ele vai estar orando dentro de si ao Pai para que o Espírito Santo lhe conceda as palavras de testemunho que vão elevar o coração, a esperança e a determinação de seus ouvintes, de sempre se lembrarem do Salvador e guardarem os mandamentos que ele lhes deu. O testemunho não será uma mensagem recitada, será a afirmação de alguma verdade que o Espírito poderá levar ao coração daqueles que estarão orando por ajuda, por orientação divina e pela dádiva do puro amor de Cristo. Um verdadeiro testemunho será dado aos oradores. Eles podem ser sucintos em suas palavras, mas elas serão levadas ao coração do ouvinte humilde, que veio para a conferência faminto da boa palavra de Deus. Sei por experiência própria que a fé exercida por pessoas boas pode trazer as palavras do Espírito no final de um sermão. Mais de uma vez alguém veio me dizer após meu testemunho: como você sabia o que eu tanto precisava ouvir? Aprendi a não ficar surpreso por não conseguir me lembrar de ter proferido aquelas palavras. Pronunciei as palavras de testemunho, mas o Senhor estava lá, concedendo-as a mim naquele momento. A promessa de que o Senhor nos dará palavras no momento exato em que precisarmos delas se aplica especialmente ao testemunho. Escutem com atenção os testemunhos prestados nesta conferência. Vocês vão se sentir mais próximos do Senhor. Vocês podem sentir que estou chegando ao momento em que terminarei com um testemunho da verdade, a mensagem que procurei lhes transmitir. Suas orações vão me ajudar a receber as palavras de testemunho que poderão ajudar alguém que anseia por uma resposta às suas dúvidas. Deixo com vocês meu firme testemunho de que nosso Pai Celestial, o grande Elohim, nos ama e nos conhece a todos. Sob sua direção, seu Filho Jeová foi o Criador. Testifico que Jesus de Nazaré nasceu como o Filho de Deus. Ele curou enfermos, deu visão aos cegos e devolveu a vida aos mortos. Pagou o preço de todos os pecados de cada um dos filhos do Pai Celestial, nascidos na mortalidade. Rompeu as cadeias da morte para todos, ao erguer-se do sepulcro naquele primeiro domingo de Páscoa. Ele vive hoje, um Deus ressuscitado e glorioso. Esta é a única igreja verdadeira e ele é sua principal pedra de esquina. Thomas S. Monson é seu profeta para o mundo todo. Os profetas e apóstolos que vocês ouvirão nesta conferência falam em nome do Senhor. Eles são seus servos, autorizados para agir em nome dele. Ele vai adiante de seus servos no mundo. Sei disso. E presto testemunho disso em nome dele, sim. O nome sagrado de Jesus Cristo. Amém. Um jovem pai estava literalmente afundando
Ele, seus 2 filhos e seu sogro tinham ido passear ao redor de um lago. Eles estavam cercados por majestosas montanhas cobertas de pinheiros e o céu estava azul, cheio de nuvens brancas e delicadas que emanavam beleza e serenidade. Quando as crianças ficaram cansadas e com calor, os 2 homens decidiram colocar as crianças nas costas e atravessar a nado a curta distância do lago. Parecia fácil, até o momento em que o pai começou a se sentir puxado para baixo. Tudo ficou muito pesado. A água o empurrava para o fundo do lago e um sentimento de desespero tomou conta dele. Como ele conseguiria se manter à tona e fazer o mesmo com sua preciosa filhinha em suas costas? Sua voz desapareceu no ar quando gritou por socorro. Seu sogro estava longe demais para responder a seu apelo desesperado. Ele se sentiu sozinho e desamparado. Podem imaginar se sentir tão sozinhos quanto ele, incapazes de alcançar qualquer coisa em que se agarrar e lutar em uma situação desesperadora por sua vida e a de seu filho? Infelizmente, todos nós experimentamos esse sentimento de alguma forma quando nos encontramos em situações em que desesperadamente precisamos encontrar ajuda para sobreviver e salvar aqueles a quem amamos. Quase em pânico, ele percebeu que seus sapatos encharcados de água estavam deixando-o pesado. Enquanto buscava se manter à tona, começou a tentar tirar os sapatos pesados de seus pés. No entanto, era como se eles estivessem presos por sucção. A água inchara os cadarços, apertando o nó ainda mais. No que pode ter sido seu último momento de desespero, ele conseguiu forçar os sapatos para fora de seus pés. E, finalmente, eles se soltaram, caindo rapidamente no fundo do lago. Livre do grande peso que o puxava para baixo, ele imediatamente impulsionou a si mesmo e a sua filha. Agora, ele conseguia nadar para frente, movendo-se em direção à segurança na outra margem do lago. Às vezes, todos podemos nos sentir como se estivéssemos nos afogando. A vida pode ser dura. O mundo em que vivemos é ruidoso e cheio de atividade. Se não tivermos cuidado, as coisas deste mundo ocuparão o tempo e o espaço das coisas espirituais. Como podemos seguir o exemplo desse pai e nos livrar de um pouco do peso do mundo que carregamos, para que mantenhamos a cabeça de nossos filhos e a nossa própria mente preocupada fora da água? Como podemos, como o pai nos aconselhou, deixar todo o impedimento? Como podemos preparar nossos filhos para o dia em que eles não mais poderão se agarrar a nós e a nosso testemunho, quando serão eles que estarão nadando? Uma resposta surge quando reconhecemos essa fonte divina de força. É uma fonte muitas vezes subestimada. Ainda assim, ela pode ser usada diariamente para aliviar nossa carga e orientar nossos filhos preciosos. Essa fonte é o dom orientador do Espírito Santo. Aos 8 anos de idade, as crianças podem ser batizadas. Elas aprendem a respeito do batismo e fazem um convênio com Deus. As pessoas a quem amam rodeiam-nas ao serem imersas e retiradas da pia batismal com um sentimento de grande alegria. Então recebem o indescritível dom do Espírito Santo, um dom que pode orientá-las constantemente à medida que viverem por essa bênção. O elder David A. Bednar disse: a simplicidade dessa confirmação pode fazer com que deixemos de perceber sua importância. Estas 4 palavras, recebe o Espírito Santo, não são uma afirmação passiva, mas sim uma injunção do sacerdócio, uma admoestação autorizada para agir e não simplesmente para receber a ação. As crianças têm um desejo natural de fazer o bem e de serem boas. Podemos sentir sua inocência, sua pureza. Elas também têm uma grande sensibilidade à voz mansa e delicada. Em 3º Nef 26, o Salvador nos mostra a capacidade espiritual das crianças.
e soltou-lhes a língua, e disseram grandes e maravilhosas coisas a seus pais, maiores até do que as que ele revelara ao povo. E o povo viu e ouviu essas crianças. Sim, até crianças de colo a colo abriram a boca e proferiram coisas maravilhosas. Como nós, pais, aumentamos a capacidade espiritual de nossos pequeninos? Como podemos ensiná-los a se livrar de influências mundanas e confiar no Espírito quando não estamos com eles e estão sozinhos nas águas profundas de sua vida? Gostaria de compartilhar com vocês algumas ideias. Em primeiro lugar, podemos ajudá-los a perceber quando eles estão ouvindo e sentindo o Espírito. Vamos voltar no tempo do Velho Testamento para ver como Eli fez exatamente isso por Samuel. O jovem Samuel, por 2 vezes, ouviu uma voz e correu para Eli dizendo: "Eis-me aqui, não te chamei eu", respondeu Eli. Mas Samuel ainda não o conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Na 3ª vez, ele percebeu que o Senhor tinha chamado Samuel e instruiu-lhe que dissesse: "Fala, Senhor, porque o teu servo ouve." Samuel estava começando a sentir, a reconhecer e a escutar a voz do Salvador. Porém, esse jovem rapaz não começou a compreender até que Eli facilitou tal reconhecimento. E por ter sido ensinado, Samuel foi capaz de se familiarizar com a voz mansa e delicada. Em segundo lugar, podemos preparar nosso lar e nossos filhos para sentir a voz mansa e delicada. Muitos professores de língua estrangeira acreditam que as crianças aprendem melhor de uma língua pelo método de imersão, quando estão rodeadas de outras pessoas que falam a língua e assim são levadas a falar também. Elas aprendem não somente a dizer algumas palavras, mas a falar fluentemente e até mesmo a pensar na nova língua. O lugar adequado para se usar o método de imersão espiritual é em casa, onde os princípios espirituais formam a base para a vivência diária. E ensinarás as palavras do Senhor a teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Imergir nossa família no Espírito manterá o coração de nossos filhos aberto à sua influência. Em terceiro lugar, podemos ajudar nossos filhos a compreender como o Espírito fala com eles. Joseph Smith ensinou: se o Senhor vem a uma criança, adaptar-se-á à sua linguagem e capacidade. Uma mãe descobriu que, já que as crianças aprendem de formas diferentes, algumas aprendem visualmente, auditivamente, pelo tato ou sinestesicamente. Quanto mais ela observava seus filhos, mais ela percebia que o Espírito Santo os ensina da maneira que cada uma aprende melhor. Outra mãe contou uma experiência que teve ao ajudar seus filhos a aprenderem a reconhecer o Espírito. Às vezes, escreveu ela, as crianças não percebem que um pensamento recorrente, uma sensação de conforto após chorar, ou lembrar-se de algo no momento exato, são todas maneiras como o Espírito Santo se comunica com elas. Ela continua: estou ensinando meus filhos a se concentrarem no que eles sentem e a agirem de acordo. Sentir e reconhecer o Espírito trará aptidão espiritual para a vida de nossos filhos, e a voz que eles virão a conhecer se tornará cada vez mais clara para eles. Será como o Elder Richard Scott disse: à medida que ganhar experiência e for bem-sucedido ao ser orientado pelo Espírito, sua confiança nesse sussurro se tornará maior do que sua dependência daquilo que você vê ou ouve. Não precisamos temer ao vermos nossos filhos entrarem nas águas da vida, pois os ajudamos a se livrarem do peso deste mundo. Nós os ensinamos a viver pelo dom orientador do Espírito. Esse dom seguirá aliviando o peso que eles carregam e os guiando de volta ao seu lar celestial, se viverem dignos desse dom e se seguirem sua orientação. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Nossa doutrina mais fundamental inclui o conhecimento de que somos filhos de um Deus vivo. É por isso que um dos seus nomes mais sagrados é Pai, Pai Celestial. Essa doutrina tem sido ensinada claramente por profetas de todos os tempos. Quando tentado por Satanás, Moisés o rejeitou, dizendo: "Quem és tu? Pois eis que sou um filho de Deus." Dirigindo-se a Israel, o salmista proclamou: "Todos vós sois filhos do Altíssimo." Paulo ensinou em Atenas, na colina de Marte, que eles eram a geração de Deus. Joseph Smith e Sidney Rigdon tiveram uma visão na qual viram o Pai e o Filho. E nessa visão, uma voz celestial declarou que os habitantes do mundo são filhos e filhas gerados para Deus. Em 1995, 15 apóstolos e profetas vivos afirmaram: "Todos os seres humanos foram criados à imagem de Deus. Cada indivíduo é um filho ou filha gerado em espírito por pais celestiais que o amam." O presidente Thomas S. Monson testificou: "Somos filhos de um Deus vivo. Não é possível ter essa convicção sincera sem vivenciar um profundo sentimento renovado de força e poder." Essa doutrina é tão fundamental, tão frequentemente mencionada e tão instintivamente simples que pode parecer algo comum, quando na realidade é um dos conhecimentos mais extraordinários que podemos obter. O entendimento correto de nossa herança celestial é essencial à exaltação. É fundamental para compreendermos o glorioso plano de salvação e para nutrirmos a fé no primogênito do Pai, Jesus Cristo, e em sua expiação misericordiosa. Além disso, provê motivação contínua para que possamos fazer e guardar nossos indispensáveis convênios eternos. Com poucas exceções, todos que estão participando desta reunião poderiam agora mesmo, sem ter a letra ou a música, cantar "Sou um filho de Deus." Esse hino amado é um dos hinos cantados com mais frequência nesta igreja. Mas a pergunta crucial é: realmente sabemos isso? Sabemos em nossa mente, em nosso coração e em nossa alma? A nossa linhagem celestial é nossa primeira e mais profunda identidade? Aqui na Terra, nós somos identificados por muitas maneiras diferentes, incluindo nosso local de nascimento, nossa nacionalidade e nosso idioma. Alguns até mesmo se identificam pela sua profissão ou por seu hobby. Essas identidades terrenas não estão erradas, a menos que elas substituam ou interfiram na nossa identidade eterna, a de que somos filhos e filhas de Deus. Quando nossa filha mais nova tinha 6 anos de idade e estava no primeiro ano do ensino fundamental, sua professora deu aos alunos um exercício escrito para ser feito em sala de aula. E era outubro, mês do Halloween, um feriado comemorado em algumas partes do mundo. Embora não seja o meu feriado favorito, acho que possa haver alguns aspectos inocentes e positivos no Halloween. A professora entregou uma folha de papel para os jovens alunos. No alto da folha, havia o desenho de uma bruxa mística. Eu falei que esse não era meu feriado favorito. A bruxa estava em pé ao lado de um caldeirão fervente. A pergunta usada na página para estimular a imaginação das crianças e para testar suas habilidades básicas de escrita era: "Você acabou de beber um copo da poção da bruxa. O que aconteceu com você?" Observe que não estou contando essa história como uma recomendação para os professores. Você acabou de beber um copo da poção da bruxa. O que aconteceu com você? Com sua melhor escrita de iniciante, nossa filha escreveu: "Vou morrer. E vou para o céu. Vou gostar de lá. Vou adorar, porque é o melhor lugar para estar, porque você está com o nosso Pai Celestial." É provável que essa resposta tenha surpreendido a professora. No entanto, quando nossa filha trouxe a tarefa concluída para casa, observamos que ela havia recebido uma estrela, que representa a nota máxima.
Na vida real, enfrentamos adversidades reais que nem imaginamos. Há dor física, emocional e espiritual. Há desilusões quando as circunstâncias são muito diferentes do que havíamos previsto. Há injustiça quando parece que não merecemos nossa situação. Há desilusões quando alguém em quem confiamos nos decepciona. Há problemas de saúde e problemas financeiros que podem nos desorientar. Pode haver momentos de dúvida quando uma questão de doutrina ou de história está além da nossa compreensão atual. Quando coisas difíceis acontecem em nossa vida, qual é a nossa reação imediata? É confusão? Dúvida? Afastamento espiritual? É um duro golpe em nossa fé? Culpamos Deus ou outras pessoas por nossas circunstâncias? Ou nossa reação imediata é lembrarmos de quem nós somos, que somos filhos de um Deus amoroso? Essa reação está atrelada a uma confiança absoluta de que Ele permite algum sofrimento nessa terra porque Ele sabe que isso vai nos abençoar, como o fogo do ourives, para nos tornar como Ele é e para receber nossa herança eterna. Recentemente, participei de uma reunião com o Elder Jeffrey R. Holland. Ao ensinar o princípio de que a vida mortal pode ser angustiante, mas que nossas diversidades têm um propósito eterno, mesmo que não entendamos isso enquanto as estamos enfrentando, o Elder Holland disse: você pode ter o que deseja ou pode ter algo melhor. 5 meses atrás, minha esposa, Diane, e eu fomos para a África com o Elder David A. Badner e sua esposa. O 6º e último país que visitamos foi a Libéria. A Libéria é um excelente país, com um povo nobre e uma história rica, mas as coisas não têm sido fáceis por lá. Décadas de instabilidade política e guerras civis pioraram a maldição da pobreza. Além disso, a temida doença Ebola matou aproximadamente 5.000 pessoas lá durante o último surto. Fomos o primeiro grupo de líderes da igreja de fora da área a visitar a Monrovia, capital da Libéria, desde que a Organização Mundial da Saúde declarou que o país estava seguro quanto à crise do Ebola. Em uma manhã de domingo muito quente e úmida, viajamos para um lugar alocado de reunião no centro da cidade. Todas as cadeiras disponíveis foram utilizadas, totalizando 3.500 lugares. A contagem final de participantes foi de 4.100 pessoas. Quase todos que vieram haviam viajado a pé ou por algum tipo inconveniente de transporte público. Não foi fácil para os santos se reunirem, mas eles vieram. A maioria chegou várias horas antes do horário marcado para a reunião. Ao entrarmos no local, a atmosfera espiritual era arrebatadora. Os santos estavam preparados para serem ensinados. Quando o orador citava uma escritura, os membros diziam o versículo em voz alta. Não importava se era uma escritura pequena ou grande, toda a congregação respondia em uníssono. Não necessariamente recomendamos que façam isso, mas certamente foi impressionante o fato de conseguirem fazer isso. E o coro era poderoso. Com um regente entusiasmado e um rapaz de 14 anos ao teclado, os membros cantaram com vigor e força. Então, o Elder Badner falou: esse foi certamente o destaque esperado da reunião, ouvir um apóstolo ensinar e testificar. Evidentemente guiado pelo Espírito, no meio do seu discurso, o Elder Badner parou e disse: vocês conhecem Que Firme Alicerce? Parece que 4.100 vozes responderam vigor. Sim. Ele então perguntou: vocês conhecem a 7ª estrofe? Novamente todo o grupo respondeu sim. O arranjo do marcante hino Que Firme Alicerce, cantado pelo coro do Tabernáculo Mormon nos últimos 10 anos, incluiu a 7ª estrofe, que não era cantada com muita frequência anteriormente. O Elder Badner instruiu: vamos cantar a 1ª, a 2ª, a 3ª e a 7ª estrofe. Sem hesitação, o regente do coro ficou de pé e o portador do sacerdócio arônico que o acompanhava começou imediatamente a tocar energicamente os acordes da introdução. Com um nível de convicção que eu nunca havia sentido antes em um hino da congregação, cantamos a 1ª, a 2ª e a 3ª estrofe. Então, o volume e o poder espiritual se elevaram quando 4.100 vozes cantaram a 7ª estrofe e declararam: a alma que em Cristo confiante repousar, a seus inimigos não há de se entregar.
Embora o inferno a queira destruir, Deus nunca, ó nunca, o há de permitir. Deus nunca, ó nunca, o há de permitir. Em um dos eventos espirituais mais memoráveis da minha vida, aprendi uma profunda lição naquele dia. Vivemos em um mundo que pode nos fazer esquecer quem realmente somos. Quanto mais distrações nos cercam, mais fácil é tratar esse fato com normalidade, depois ignorá-lo e, por fim, esquecer nossa conexão com Deus. Os santos da Libéria possuem poucos bens materiais e ainda assim parecem ter tudo espiritualmente. O que testemunhamos aquele dia na Monróvia foi um grupo de filhos e filhas de Deus que sabiam quem eram. No mundo atual, não importa onde vivemos ou quais são as nossas circunstâncias, é essencial que nossa identidade mais preeminente seja a de filhos de Deus. Saber isso permitirá que nossa fé floresça, motivará nosso arrependimento contínuo e fornecerá a força para sermos firmes e inamovíveis durante essa jornada mortal. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Dear brothers and sisters, on a signal from the Queridos irmãos e irmãs, ao sinal do regente, a Congregação Mundial de Santos dos Últimos Dias ficará agora em pé e cantará com o coro Secreta Oração, número 81. Depois do hino, ouviremos o elder Gary Stevenson, do Quórum dos 12 Apóstolos. Ele será seguido pelos elders Kevin R. Duncan e Stephen E. Snow, dos 70. Após o discurso deles, o coro cantará O Senhor proverá meu descanso. Esta é a Conferência Geral Anual de número 186 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.
Enquanto o sol da tarde de inverno escondia-se por trás do extenso monte coberto de neve, o vento frio da montanha ardia em nosso rosto, impulsionando-nos a encontrar o nosso carro o mais rápido possível no estacionamento da estação de esqui. No conforto do carro, os aquecedores logo esquentariam nossos dedos frios. O som da neve rachando no solo a cada passo confirmava que o frio é extremo. Nossa família havia desfrutado um dia cheio de diversão nas pistas de esqui, que agora se encerrava com um frio congelante. Ao encontrar o carro, pus a mão no bolso do casaco para pegar as chaves, não as encontrando em algum lugar. Onde estavam as chaves? Todos estavam esperando ansiosamente por elas. A bateria do carro estava carregada e todos os sistemas, inclusive o aquecedor, estavam em ordem. Mas sem as chaves, as portas trancadas negariam acesso. Sem as chaves, o motor não forneceria energia para o veículo. Naquele momento, nosso foco era como entrar no carro para nos aquecer. Mas não pude evitar de pensar que havia uma lição por trás disso tudo. Sem as chaves, aquele maravilhoso milagre da engenharia não era mais do que plástico e metal. Embora o carro tivesse grande potencial, sem as chaves, ele não poderia executar a função para a qual fora criado. Quanto mais reflito sobre essa experiência, essa analogia se torna mais profunda para mim. Fico maravilhado com o amor do Pai Celestial para os seus filhos. Causa-me assombro as visitações celestiais e as grandes visões da eternidade que Deus concedeu a Joseph Smith. E especialmente, meu coração transborda de alegria pela restauração da autoridade e das chaves do sacerdócio. Sem restauração, não teríamos acesso aos meios necessários para voltar para casa, para nossos amorosos pais celestiais. A realização de todas as ordenanças de salvação relativas aos convênios que nos levam de volta à presença do Pai Celestial exige a administração adequada pelas chaves do sacerdócio. Em maio de 1829, João Batista apareceu a Joseph Smith e Oliver Cowdery, conferiu-lhes o sacerdócio arônico e deu-lhes as chaves pertencentes a esse sacerdócio. Pouco depois, Pedro, Tiago e João conferiram a eles o sacerdócio de Melquisedeque e suas chaves. Quase 7 anos depois, num domingo, no templo de Kirtland, apenas uma semana após sua dedicação, o Senhor Jeová apareceu em glória a Joseph e Oliver. Em seguida, Moisés, Elias e Elias o profeta, que entregaram suas chaves e dispensações. A autoridade e as chaves que foram restauradas estavam perdidas há séculos. Do mesmo modo que nossa família ficou trancada para fora do carro por causa das chaves perdidas, assim também todos os filhos do Pai Celestial foram privados das ordenanças de salvação do Evangelho de Jesus Cristo, até a restauração divina ser realizada por esses mensageiros celestiais. Nunca mais teremos de fazer a pergunta: onde estão as chaves? Num belo dia de outono do ano passado, visitei a serena floresta localizada no nordeste da Pensilvânia, conhecida nas escrituras como Harmony, onde João Batista apareceu a Joseph Smith e Oliver Cowdery e restaurou o sacerdócio arônico. Fui também às margens do rio Susquehanna, onde Joseph e Oliver, investidos com autoridade e chaves, foram batizados. Perto desse mesmo rio, Pedro, Tiago e João conferiram a eles o sacerdócio de Melquisedeque e suas respectivas chaves. Esses locais, assim como a primeira casa de Joseph e Emma, que foi reconstruída, onde a maior parte do livro de Mórmon foi traduzida, a casa dos pais de Emma, perto dali, e o centro de visitantes incorporado a uma nova capela, formam um local da restauração do sacerdócio, dedicado pelo presidente Russell M. Nelson em setembro do ano passado. Nesse lugar, senti o poder e realidade dos eventos celestiais que ocorreram naquele solo sagrado. Aquela experiência me fez refletir, estudar e orar a respeito da autoridade e das chaves do sacerdócio, despertando em mim o desejo de falar aos rapazes e às moças da igreja sobre como a autoridade do sacerdócio e as chaves restauradas pode abençoá-los.
Primeiro, seria útil entender esses termos. O sacerdócio, ou a autoridade do sacerdócio, foi definido como o poder e a autoridade de Deus, e o maior poder que existe nesta terra. Há também uma definição para as chaves do sacerdócio. As chaves do sacerdócio são a autoridade que Deus concedeu aos líderes do sacerdócio para dirigir, controlar e governar a utilização de seu sacerdócio na terra. As chaves do sacerdócio controlam o exercício da autoridade do sacerdócio. As ordenanças que criam um registro na igreja exigem chaves e não podem ser feitas sem autorização. Walter Oaks ensinou que, no final, é o Senhor Jesus Cristo quem possui todas as chaves do sacerdócio, porque dele é o sacerdócio. Ele é quem determina quais chaves são delegadas aos seres mortais e como essas chaves devem ser usadas. Agora, dirigindo-me aos rapazes e às moças, ponderei 3 maneiras pelas quais vocês podem encontrar as chaves, ou usar as chaves e a autoridade do sacerdócio para abençoar sua vida e a de outras pessoas. A primeira é preparar-se para o serviço missionário. Meus jovens irmãos e irmãs, talvez vocês não percebam, mas as chaves do sacerdócio da coligação de Israel, restauradas por Moisés, permitem que façamos a obra missionária nessa dispensação. Pense no exército de cerca de 75 mil missionários de tempo integral trabalhando no campo sob a direção dessas chaves. Com isso em mente, lembrem-se de que nunca é cedo demais para se prepararem para o serviço missionário. A primeira presidência aconselhou: os rapazes do sacerdócio arônico devem esforçar-se diligentemente para preparar-se para representar o Senhor como missionários. As moças também podem se preparar, mas não estão sob a mesma obrigação de servir que os rapazes. Toda preparação que fizerem, servindo ou não como missionários de tempo integral, trará benefícios a vocês ao servirem como membros missionários. A segunda forma de encontrar as chaves é frequentar o templo. As chaves seladoras restauradas pelo profeta Elias, do Velho Testamento, permitem a realização de ordenanças nos templos sagrados. As ordenanças feitas nesses templos permitem que indivíduos e famílias retornem à presença dos nossos pais celestiais. Incentivamos vocês, rapazes e moças, a pesquisarem o nome de seus antepassados e a realizarem batismos vicários por eles no templo. Percebemos que isso está sendo feito em um número significativo e sem precedentes no mundo inteiro. Os batistérios e muitos templos ficam lotados de rapazes e moças de manhã até à noite. As chaves do sacerdócio são usadas para unir as famílias para sempre, à medida que as ordenanças sagradas são realizadas nos templos. Vocês conseguem ver a reação entre a restauração das chaves do sacerdócio e as bênçãos? Ao se envolverem nessa obra, vão perceber que o Senhor participa de todos os detalhes desse trabalho. Para ilustrar isso, há pouco tempo soube de uma mãe que leva os filhos regularmente ao templo para realizar batismos vicários. Certo dia, quando a família terminara de fazer os batismos, estava saindo do templo. Um homem entrou na área do batistério com um lote enorme de nomes de seus próprios familiares. Percebendo que não havia mais ninguém no batistério para ajudá-lo com esses nomes, um oficiante do templo foi falar com a família, que já estava de saída, e perguntou aos jovens se eles poderiam voltar, trocar de roupa mais uma vez e ajudar nesses batismos. Eles concordaram de boa vontade à medida que os filhos realizavam os batismos. A mãe começou a reconhecer os nomes dos falecidos e, para espanto de todos, percebeu que o lote de nomes que aquele homem trouxera também era de antepassados de sua família. Este é um exemplo de ternas misericórdias. Há 2 semanas, o templo de Provo City Center foi dedicado, tornando-se o 150º templo da igreja em funcionamento no mundo. Observamos que quando o presidente Monson foi apoiado como apóstolo, em 63 havia 12 templos em funcionamento na igreja. Os templos estão cada vez mais próximos de vocês. No entanto, para os que moram longe ou cujas circunstâncias não permitam uma frequência assídua ao templo, mantenham-se sempre dignos de frequentá-lo. Vocês podem realizar um trabalho importante fora dos templos, ao pesquisar e enviar nomes de seus familiares. Finalmente, número 3, prossigam com fé.
O profeta Abraão do Velho Testamento recebeu uma grande bênção do Senhor em sua dispensação, às vezes chamada de convênio abraâmico. Milhares de anos depois, as bênçãos do Evangelho dadas a Abraão em sua dispensação foram restauradas. Isso ocorreu quando o profeta Elias apareceu a Joseph Smith e Oliver Cowdery no templo de Kirtland. Por meio dessa restauração, cada um de vocês tem acesso às grandes bênçãos prometidas a Abraão. Essas bênçãos podem ser suas se permanecerem fiéis e viverem de maneira digna. No livreto Para o Vigor da Juventude, a primeira presidência dá algumas instruções bastante práticas sobre como prosseguir com fé. Vou resumir alguns conselhos. Para ajudar você a tornar-se tudo o que o Senhor deseja que se torne, ajoelhe-se toda manhã e toda noite em oração a seu Pai Celestial. Estude as Escrituras todos os dias e aplique em sua vida o que leu. Esforce-se todos os dias para ser obediente. Em todas as circunstâncias, siga os ensinamentos dos profetas. Seja humilde e disposto a ouvir o Espírito Santo. Após o conselho da primeira presidência, há uma promessa que leva àquelas que recebemos por intermédio das bênçãos de Abraão. Se fizer essas coisas, o Senhor fará muito mais por sua vida do que você poderia fazer por si só. Ele vai aumentar suas oportunidades, expandir sua visão e fortalecê-lo. Ele dará a ajuda de que necessita para enfrentar suas provações e seus desafios. Você vai adquirir um testemunho mais forte e sentir a verdadeira alegria que advém de conhecer seu Pai Celestial e seu Filho, Jesus Cristo, e de sentir seu amor por você. Resumindo, prepare-se para o serviço missionário, frequente o templo e prossigam com fé. Vamos agora concluir por onde começamos, presos no estacionamento gelado e perguntando onde estão as chaves. A propósito, mais tarde, milagrosamente, encontrei as chaves que haviam caído do meu bolso na montanha. O Senhor nos mostrou que Ele não nos deixará desamparados no frio congelante. Sem as chaves e a autoridade para guiar-nos em segurança de volta a Ele. Se vocês forem como eu, vão muitas vezes perguntar a si mesmos na vida diária: onde estão as chaves do carro, do escritório, da casa ou do apartamento? Quando isso acontece comigo, eu não consigo evitar um sorriso, pois, enquanto procuro pelas chaves, acabo refletindo sobre as chaves restauradas do sacerdócio. E o presidente Thomas S. Monson, a quem apoiamos como profeta, vidente e revelador, e a única pessoa na Terra que possui e está autorizado a exercer todas as chaves. Sim, as chaves estão em segurança na mão de profetas, videntes e reveladores. Elas foram conferidas, delegadas e designadas a outros, de acordo com a vontade do Senhor, sob a direção do presidente da igreja. Testifico que a autoridade e as chaves do sacerdócio têm poder. Abrem os portões do céu, permitem o uso do poder celestial e fornecem os convênios de que precisamos para voltar ao nosso amoroso Pai Celestial. Oro para que vocês, a nova geração de rapazes e moças, prossigam com firmeza em Cristo e entendam que é seu privilégio sagrado agir sob a direção daqueles que possuem as chaves do sacerdócio, que vão permitir que vocês recebam as bênçãos, os dons e os poderes do céu. Preste testemunho de Deus, o Pai, de nosso Salvador e Redentor, Jesus Cristo, do Espírito Santo e da restauração do Evangelho nestes últimos dias, em nome de Jesus Cristo. Amém. Tudo o que é de Deus engloba o amor, a luz e a verdade. Contudo, como seres humanos, vivemos em um mundo decaído, às vezes cheio de escuridão e confusão. Erros acontecerão, injustiças e pecados serão cometidos. Como resultado, não há uma só alma viva que não será, em um momento ou outro, vítima das ações descuidadas de outras pessoas ou até mesmo de comportamentos pecaminosos. Isso é algo que todos temos em comum. Felizmente, por causa do amor e da misericórdia de Deus por seus filhos, um caminho foi preparado para nos ajudar a navegar em meio às experiências da vida que, às vezes, são turbulentas.
Ele proveu um meio para todos os que são vítimas de más ações de outras pessoas. Ele nos ensinou que podemos perdoar. Mesmo que tenhamos sido vítimas uma vez, não precisamos ser vítimas pela segunda vez, carregando o fardo do ódio, amargura, dor, ressentimento ou até mesmo da vingança. Podemos perdoar e podemos ser livres. Muitos anos atrás, enquanto consertava uma cerca, uma pequena lasca de madeira entrou em meu dedo. Fiz uma pequena tentativa de tirar a lasca e pensei que a havia tirado, mas aparentemente não consegui. Com o passar do tempo, a pele encobriu a lasca, criando um caroço em meu dedo. Era irritante e às vezes doloroso. Anos mais tarde, finalmente decidi tomar uma atitude. Tudo o que fiz foi simplesmente aplicar uma pomada no caroço e cobri-lo com uma atadura. Repeti esse processo frequentemente. Um dia, ao remover a armadura, a lasca havia sido removida do meu dedo. Imaginem minha surpresa. A pomada suavizou a pele e proporcionou uma saída para aquilo que estava causando as dores há tanto tempo. Depois que a lasca foi removida, o dedo se curou rapidamente e até hoje não há marcas do ferimento. De modo semelhante, um coração rancoroso abriga muita dor desnecessariamente. Quando aplicarmos o bálsamo curador da expiação do Salvador, ele abranda nosso coração e nos ajuda a mudar. Ele pode curar a alma ferida. Estou convencido de que a maioria de nós quer perdoar, mas achamos que é muito difícil fazê-lo. Quando passamos por uma injustiça, podemos ser rápidos em dizer: aquela pessoa errou. Eles merecem uma punição. Onde está a justiça? Pensamos erroneamente que se perdoarmos, de algum modo, a justiça não será feita e as punições serão evitadas. Esse simplesmente não é o caso. Deus infligirá uma punição justa, pois a misericórdia não pode roubar a justiça. Deus amorosamente assegura a você e a mim: deixai o julgamento somente para mim, porque ele é meu e eu o recompensarei. Mas que a paz seja convosco. Jacó, profeta do livro de Mórmon, também prometeu que Deus consolar-vos-á nas aflições e defenderá a vossa causa e enviará justiça sobre os que procuram a vossa destruição. Como vítimas, se formos fiéis, podemos ter um grande conforto em saber que Deus nos compensará por cada injustiça que sofrermos. O elder Joseph B. Wirthlin disse: o Senhor recompensa os fiéis por toda a perda que sofrem. Cada lágrima vertida hoje será compensada por 100 lágrimas de regozijo e gratidão. Ao nos esforçarmos para perdoar outras pessoas, devemos lembrar que estamos crescendo espiritualmente, porém, em níveis diferentes. Embora seja fácil observar as mudanças e crescimento no corpo físico, é difícil de ver o crescimento de nosso espírito. Uma chave para perdoar outras pessoas é tentar vê-las como Deus as vê. Às vezes, Deus pode abrir a cortina e nos abençoar com o dom de ver o coração, a alma e o espírito de alguém que nos ofendeu. Essa percepção pode até mesmo conduzir a um grande amor por aquela pessoa. As Escrituras nos ensinam que o amor de Deus por seus filhos é perfeito. Ele sabe o potencial que eles têm para o bem, não importa como foram no passado. Em todos os aspectos, não poderia ter existido um inimigo mais agressivo ou impiedoso dos seguidores de Jesus Cristo do que Saulo de Tarso. Ainda assim, quando Deus mostrou para Saulo a luz e a verdade, não houve um discípulo do Salvador mais dedicado, entusiasmado e destemido. Saulo se tornou o apóstolo Paulo. Sua vida é um maravilhoso exemplo de que Deus vê as pessoas não apenas como são no momento, mas como elas podem se tornar. Todos nós temos em nossa vida indivíduos como Saulo sendo um Paulo em potencial. Podem imaginar como nossa família, comunidade e até o mundo em geral podem mudar se todos tentarmos ver um ao outro como Deus nos vê? Frequentemente olhamos para quem nos ofende do mesmo modo que olhamos para um iceberg. Vemos apenas uma ponta e não o que está abaixo da superfície. Não sabemos tudo o que está acontecendo na vida da outra pessoa. Não conhecemos o seu passado, não sabemos sobre suas dificuldades, não sabemos quais são as dores que carregam. Irmãos e irmãs, por favor, não me interpretem mal. Perdoar não é tolerar.
Não justificamos o mau comportamento de alguém ou permitimos que nos maltrate por causa de suas dificuldades, dores e fraquezas, mas podemos obter maior compreensão e paz quando vemos com uma perspectiva maior. Certamente, aqueles que são menos maduros espiritualmente podem realmente cometer erros graves. Mesmo assim, nenhum de nós deve ser definido apenas pelas piores coisas que já fizemos. Deus é o juiz perfeito. Ele vê além da superfície. Ele conhece a todos e tudo vê. Ele disse: eu, o Senhor, perdoarei a quem desejo perdoar, mas de vós é exigido que perdoeis a todos os homens. O próprio Cristo, quando foi acusado injustamente e em seguida foi brutalmente agredido, espancado e deixado sofrendo na cruz, naquele exato momento disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Em nossa falta de visão, às vezes descobrimos que é fácil desenvolver ressentimentos contra pessoas que não agem ou pensam do mesmo modo que nós. Podemos ter atitudes intolerantes com base em coisas superficiais, como torcer para equipes de esporte rivais, ter visões políticas ou crenças religiosas diferentes. O presidente Russell M. Nelson nos aconselhou sabiamente quando disse: oportunidades para ouvir pessoas de convicção religiosa ou política diferente promovem a tolerância e a aprendizagem. O livro de Mórmon fala de um tempo em que o povo da igreja começava a engrandecer-se no orgulho de seus olhos e começavam a desdenhar uns dos outros e a perseguir os que não acreditavam segundo sua própria vontade e prazer. Lembremo-nos de que Deus não olha para a cor do uniforme nem para o partido político. Em vez disso, Amon declarou: Deus observa todos os filhos dos homens e conhece todos os seus pensamentos e intenções. Irmãos e irmãs, nas competições da vida, se vencermos, que seja com graça. Se perdermos, que seja com graça. Pois se vivermos com graça uns para com os outros, a graça será nossa recompensa no último dia. Assim como todos somos vítimas dos maus comportamentos de outras pessoas uma vez ou outra, também às vezes somos os culpados. Todos cometemos erros e precisamos da graça, da misericórdia e do perdão. Precisamos nos lembrar de que o perdão de nossos próprios pecados e ofensas estão condicionados a perdoarmos outras pessoas. O Salvador disse: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. De todas as coisas que o Salvador poderia ter dito na oração do Pai Nosso, que é notavelmente curta, é interessante que ele escolheu incluir: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. O perdão é o motivo principal de Deus ter enviado o seu Filho. Portanto, vamos nos regozijar com sua oferta de curar a todos nós. A expiação do Salvador não é apenas para aqueles que precisam se arrepender, é também para aqueles que precisam perdoar. Se estiver com dificuldade para perdoar alguém, peça ajuda a Deus. O perdão é um glorioso princípio de cura. Não precisamos ser vítimas duas vezes. Podemos perdoar. Testifico do amor e da paciência duradouros de Deus por todos os seus filhos e do desejo seu de que amemos uns aos outros como Ele nos ama. Ao fazê-lo, vamos romper a escuridão deste mundo para a glória e majestade de seu reino no céu. Seremos livres, em nome de Jesus Cristo. Amém. Somos abençoados na igreja por termos uma coletânea de hinos que nos ajuda a adorar por meio da música. Em nossas reuniões da igreja, os hinos atraem o Espírito do Senhor, criam um clima de reverência, unificam-nos como membros e nos proporcionam um meio de louvar ao Senhor. Alguns dos maiores sermões são pregados por meio do cântico de hinos. Apenas alguns meses após a igreja ser organizada, uma revelação foi recebida pelo profeta Joseph Smith e sua esposa Emma. O Senhor a instruiu a fazer uma seleção de hinos sacros para serem usados em minha igreja conforme te for dado, o que me é agradável. Emma Smith reuniu uma seleção de hinos que apareceram pela primeira vez neste inário de Kirtland em
1836. Havia apenas 90 hinos incluídos neste fino livreto. Muitos deles eram hinos de outras religiões protestantes. 26 deles foram compostos por William W. Phelps, que mais tarde preparou e imprimiu o inário. Somente as letras foram publicadas. Não havia notas musicais acompanhando os textos. Esse humilde e pequeno inário foi uma grande bênção para os primeiros membros da igreja. A última edição de nosso inário em inglês foi publicada em 1985. Muitos hinos selecionados por Emma há tantos anos ainda estão incluídos em nosso inário, tais como Eu Sei Que Vive Meu Senhor e Que Firme Alicerce. Um hino que era novo no inário de 1985 é Se Humilde. Esse sereno hino foi escrito por Gretchen Thurber Rowley, que faleceu no ano passado. Ela se filiou à igreja em 1950 no Havaí, onde era professora. A irmã Rowley serviu no Comitê Geral de Música e ajudou a adaptar os hinos para vários idiomas. Ela baseou o texto da letra do hino Ser Humilde em 2 versículos das Escrituras, Doutrina e Convênios 112:10 e Éter 12:27. O versículo de Éter diz o seguinte: E se os homens vierem a mim, mostrar-lhes-ei a sua fraqueza, e dou a fraqueza aos homens, a fim de que sejam humildes, porque caso se humilhem perante mim e tenham fé em mim, então farei com que as coisas fracas se tornem fortes para eles. Como todos os hinos da igreja, Ser Humilde ensina verdades puras e simples. Ensina que, se formos humildes, nossas orações serão respondidas, desfrutaremos de paz de consciência, serviremos com mais eficácia em nossos chamados, e se continuarmos a ser fiéis, por fim retornaremos à presença de nosso Pai Celestial. O Salvador ensinou a seus seguidores que eles deviam ser humildes como uma criancinha para entrar no reino do céu. Ao criar nossos próprios filhos, precisamos ajudá-los a permanecer humildes à medida que amadurecem para tornarem-se adultos. Não fazemos isso magoando seu espírito de maneira rude ou sendo demasiadamente rígidos em nossa disciplina. Ao nutrir a autoconfiança e a autoestima deles, precisamos ensinar-lhes as qualidades da abnegação, bondade, obediência, modéstia, civilidade e despretensão. Precisamos fazer com que aprendam a alegrar-se com o sucesso de irmãos e amigos. O presidente Howard W. Hunter ensinou que nossa genuína preocupação deve ser o sucesso dos outros. Caso contrário, eles podem se tornar obcecados pela autopromoção, pela competição, pela inveja e pelo ressentimento devido ao triunfo dos colegas. Sou grato por ter tido uma mãe que, quando via que eu estava ficando muito orgulhoso, dizia: Filho, um pouco de humildade agora lhe faria muito bem. Mas a humildade não é algo reservado para ser ensinado somente às crianças. Todos devemos esforçar-nos para ser mais humildes. A humildade é essencial para recebermos as bênçãos do Evangelho. A humildade permite que tenhamos um coração quebrantado quando pecamos ou cometemos erros e possibilita que nos arrependamos. A humildade permite que sejamos melhores pais, filhos e filhas, maridos e esposas, vizinhos e amigos. Por outro lado, o orgulho desnecessário pode dissolver relacionamentos familiares, destruir casamentos e acabar com amizades. É especialmente importante lembrar-nos da humildade quando percebemos que as contendas começam a surgir em nosso lar. Pensem em todo o sofrimento que podemos evitar sendo humildes e dizendo: desculpe, foi falta de consideração minha. O que você gostaria que eu fizesse? Foi descuido meu. Ou estou orgulhoso de você. Se essas pequenas frases forem usadas com humildade, haverá menos contendas e mais paz em nosso lar. O simples transcorrer de nossa vida pode ser, e com frequência é, uma experiência que nos torna humildes. Acidentes e enfermidades, a morte de um ente querido, problemas de relacionamento e até reveses financeiros podem obrigar-nos a cair de joelhos. Mesmo que essas dificuldades não sejam culpa nossa ou decorram de más decisões e falta de bom senso, são provações que nos tornam humildes.
Se decidirmos sintonizar-nos espiritualmente e manter-nos humildes e ensináveis, nossas orações se tornarão mais sinceras e nossa fé e testemunho vão crescer à medida que vencermos as tribulações da existência mortal. Todos ansiamos pela exaltação, mas antes que isso possa ocorrer, precisamos perseverar no que foi chamado de Vale da Humildade. Há muitos anos, Eric, nosso filho de 15 anos de idade, sofreu um grave traumatismo craniano. Vê-lo em coma por mais de uma semana cortou nosso coração. Os médicos disseram que não estavam certos sobre o que aconteceria. Evidentemente, ficamos felizes quando ele começou a recobrar a consciência. Achávamos que tudo ficaria bem, mas estávamos enganados. Quando ele acordou, não conseguia andar, nem falar, nem se alimentar. E pior ainda, ele não tinha mais memória de curto prazo. Ele se lembrava de quase tudo o que acontecera antes do acidente, mas não conseguia se lembrar do que ocorreu depois, como as coisas que haviam acontecido minutos antes. Por algum tempo, ficamos preocupados se teríamos um filho trancado na mente de um garoto de 15 anos de idade. As coisas davam certo muito facilmente para nosso filho antes do acidente. Ele era atleta, era um rapaz popular e ia muito bem na escola. Antes, seu futuro parecia brilhante. Agora estávamos preocupados se ele teria um futuro, pelo menos um do qual pudesse se lembrar. Ele agora lutava para aprender novamente habilidades muito básicas. Essa foi uma época que exigiu muita humildade dele. Foi também uma época que exigiu muita humildade de seus pais. Sinceramente, perguntamos-nos como algo assim podia acontecer. Procuramos sempre nos esforçar para fazer as coisas certas. Viver o Evangelho sempre fora uma prioridade em nossa família. Não conseguíamos compreender como algo tão doloroso poderia acontecer conosco. Fomos conduzidos a dobrar os joelhos quando logo ficou evidente que sua reabilitação levaria meses e até anos. Ainda mais difícil foi compreender gradualmente que ele não seria o mesmo de antes. Durante esse período, muitas lágrimas foram derramadas e nossas orações se tornaram ainda mais profundas e sinceras. Pelos olhos da humildade, pudemos gradualmente começar a ver os pequenos milagres que nosso filho vivenciou durante esse período doloroso. Ele começou a progredir gradativamente. Sua atitude e sua perspectiva eram muito positivas. Hoje, nosso filho Eric é casado com uma companheira maravilhosa e eles têm 5 filhos lindos. Ele é um educador dedicado e um colaborador para a sua comunidade, bem como para a igreja. Acima de tudo, ele continua a viver com o mesmo espírito de humildade que adquiriu há muito tempo. O que aconteceria se pudéssemos ser humildes antes de trilhar esse vale da humildade? Alma ensinou: benditos são os que se humilham sem serem compelidos a ser humildes. Sim, eles serão muito mais abençoados do que aqueles que são compelidos a humilhar-se. Sinto-me grato por termos profetas que nos ensinaram o valor desse grande atributo. O presidente Spencer W. Kimball, 12º presidente da igreja, disse: como alguém se torna humilde? A meu ver, precisamos ser constantemente lembrados de nossa dependência. De quem somos dependentes? Do Senhor. Como lembrar-nos disso? Por meio da real, constante, reverente e grata oração. Não é de admirar que o hino favorito do presidente Kimball era Careço de Jesus. O elder Dallin H. Oaks contou que esse era o hino de abertura mais cantado pelas autoridades gerais no templo durante seus primeiros anos no Quórum dos 12. Ele disse: imaginem o impacto espiritual de um pequeno grupo de servos do Senhor cantando esse hino antes de orar, pedindo a orientação dele, a fim de cumprir suas enormes responsabilidades. Presto testemunho da importância da humildade em nossa vida. Também sou grato por pessoas como a irmã Gretchen Rowley, que escreveu palavras e músicas inspiradoras que nos ajudam a aprender a doutrina do Evangelho de Jesus Cristo, que inclui a humildade. É minha oração que todos nos esforcemos para ter humildade em nossa vida, a fim de nos tornarmos melhores pais, filhos e filhas, e seguidores de nosso Salvador. Que tudo isso possa fazer parte de nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
We thank all who have participated. Agradecemos a todos os que participaram nesta manhã e expressamos gratidão especial ao Coro Tabernáculo Mormon pela bela música. Nosso último orador desta sessão será o Elder Dale G. Renland, do Quórum dos 12 Apóstolos. Após suas palavras, o coro encerrará esta reunião cantando Vinde, fonte de todas as bênçãos. A oração de encerramento será oferecida pelo Elder Arnolfo Valenzuela, dos 70. My dear brothers and sisters, Meus queridos irmãos e irmãs, quando eu morava na África, procurei o conselho do Elder Wilford W. Anderson, dos 70, sobre como ajudar os santos que vivem na pobreza. Das excelentes ideias que ele compartilhou comigo, aqui está uma. Quanto maior a distância entre o doador e o recebedor, mais aquele que recebe desenvolve um senso de direito de posse. Esse princípio é fundamental para o sistema de bem-estar da igreja. Quando os membros não conseguem suprir suas próprias necessidades, eles recorrem primeiro à família. Depois, se necessário, pode também procurar os líderes locais da igreja para obter ajuda com suas necessidades materiais. Os familiares e os líderes locais da igreja conhecem melhor os que precisam de ajuda. Muitas vezes enfrentam situações semelhantes e sabem qual é a melhor forma de ajudar. Devido à sua proximidade daqueles que doam, as pessoas que recebem ajuda de acordo com esse padrão sentem-se gratas e menos propensas a achar que têm direito a tais benefícios. O conceito, quanto maior a distância entre o doador e o recebedor, mais aquele que recebe desenvolve um senso de direito de posse, tem também aplicações espirituais profundas. Nosso Pai Celestial e seu Filho Jesus Cristo são os supremos doadores. Quanto mais nos distanciamos deles, mais achamos que temos direito às coisas. Começamos a achar que merecemos a graça e que eles nos devem bênçãos. Ficamos mais propensos a olhar à nossa volta, a identificar desigualdades e a nos aborrecer com isso, até nos sentir ofendidos por causa da injustiça que percebemos. Quando estamos distantes de Deus, pequenas desigualdades parecem grandes e a injustiça pode variar de insignificante e chegar ao seu extremo. Sentimos que Deus tem a obrigação de consertar as coisas e consertá-las agora mesmo. A diferença causada por nossa proximidade ao Pai Celestial e a Jesus Cristo é exemplificada no livro de Mórmon, no contraste óbvio entre Nefe e seus irmãos mais velhos, Lamã e Lemuel. Nefe, tendo grande desejo de saber os mistérios de Deus, clamou, portanto, ao Senhor, e seu coração foi enternecido. Por outro lado, Lamã e Lemuel estavam distantes de Deus. Não o conheciam. Nefe aceitou designações desafiadoras sem reclamar, mas Lamã e Lemuel murmuravam a respeito de muitas coisas. Murmurar nas Escrituras é equivalente ao lastimar imaturo. A Escritura diz que murmuravam por desconhecerem a maneira de proceder daquele Deus que os havia criado. A proximidade que Nefe tinha de Deus permitiu que ele reconhecesse e fosse grato por suas ternas misericórdias. Em contrapartida, quando Lamã e Lemuel viram as bênçãos de Nefe, enfureceram-se com ele, porque não compreendiam a maneira de proceder do Senhor. Lamã e Lemuel viram as bênçãos que receberam como se fosse algo de direito, e com petulância achavam que deveriam receber mais. Parecia que viam as bênçãos de Nefe como ofensas cometidas contra eles. Isso é equivalente nas Escrituras a reclamar a respeito de um direito que não lhe pertence. Nefe exerceu fé em Deus para realizar aquilo que lhe fora ordenado que fizesse. Lamã e Lemuel, por sua vez, como eram duros de coração, não procuravam o Senhor como deviam. Parece que sentiam que o Senhor tinha a obrigação de dar-lhes respostas para perguntas que não tinham feito. O Senhor não nos dá a conhecer essas coisas, diziam eles, mas nem sequer se deram ao trabalho de perguntar. Nas Escrituras, isso é o mesmo que um ceticismo escarnecedor. Como estavam distantes do Salvador, Lamã e Lemuel murmuraram, tornaram-se hostis e perderam a fé. Eles achavam que a vida era injusta e que mereciam a graça de Deus. Em contraste, como estava próximo de Deus, Nefe deve ter percebido que a vida mais injusta de todas seria a de Jesus Cristo.
Embora totalmente inocente, o Salvador foi quem mais sofreu. Quanto mais próximos estamos de Jesus Cristo em pensamento e nos intentos de nosso coração, mais gratos nos sentimos por seu sofrimento sem culpa, mais gratos pela graça e pelo perdão, e mais desejosos de nos arrependermos e de nos tornarmos como Ele. A distância absoluta que estamos do Pai Celestial e de Jesus Cristo é importante, mas a direção que estamos seguindo é ainda mais fundamental. Deus fica feliz com pecadores arrependidos que tentam se aproximar dele, do que com indivíduos presunçosos que apontam as faltas dos outros e que, como os antigos fariseus e escribas, não percebem como precisam desesperadamente de arrependimento. Quando criança, eu cantava uma música de Natal sueca que ensina uma lição simples, mas excelente. Aproximar-se do Salvador faz com que mudemos. A letra é mais ou menos assim. Quando chega a manhã de Natal, quero ir ao estábulo, onde Deus à noite dormiu sobre a palha. Como foste bom, Senhor, por desejares vir à terra. Agora, não quero mais desperdiçar com pecados os dias da minha infância. Jesus, precisamos de Ti. Tu que és amigo das crianças. Não quero mais causar-te tristeza novamente com os meus pecados. Quando nos transportamos figurativamente para o estábulo de Belém, onde Deus à noite dormiu sobre a palha, somos capazes de reconhecer melhor o Salvador como uma dádiva de um Pai celestial bondoso e amoroso. Em vez de sentir que é direito nosso receber suas bênçãos e sua graça, desenvolvemos um desejo intenso de parar de causar mais tristezas a Deus. Seja qual for a direção que estivermos seguindo, ou a que distância estamos atualmente do Pai Celestial e de Jesus Cristo, podemos nos voltar para eles e achegar-nos a eles. Eles vão nos ajudar. O Salvador disse aos nefitas após sua ressurreição: "E meu Pai enviou-me para que eu fosse levantado na cruz. E depois que eu fosse levantado na cruz, pudesse atrair a mim todos os homens. E por esta razão fui levantado. Portanto, de acordo com o poder do Pai, atrairei todos os homens a mim." Para nos achegarmos ao Salvador, devemos aumentar nossa fé nele, fazer e cumprir convênios e ter o Espírito Santo conosco. Devemos também agir com fé, seguindo a orientação espiritual que recebemos. Todos esses elementos estão presentes no sacramento. Na verdade, a melhor forma que conheço de aproximar-nos de Deus é fazer uma preparação consciente e tomar o sacramento dignamente todas as semanas. Uma amiga nossa da África do Sul contou-nos como compreendeu isso. Quando Diane era recém-conversa, ela frequentava um ramo fora de Joanesburgo. Em um domingo, ao sentar-se com a congregação, a maneira como a capela foi construída fez com que o diácono não a visse ao passar o sacramento. Diane ficou triste, mas não disse nada. Outro membro percebeu o ocorrido e comentou com o presidente do ramo após a reunião. Quando a escola dominical começou, Diane foi conduzida a uma sala vazia. Um portador do sacerdócio entrou, ajoelhou-se, abençoou o pão e deu-lhe um pedaço. Ela comeu. Ele se ajoelhou de novo e abençoou a água e passou-lhe um copinho. Ela bebeu. Depois disso, Diana pensou imediatamente em duas coisas. Primeiro, ele, o portador do sacerdócio, fez isso só para mim. E depois, sim, ele, o Salvador, fez isso só por mim. Diana sentiu o amor do Pai Celestial. Sua percepção de que o sacrifício do Salvador foi só para ela ajudou a sentir-se próxima dele e despertou-lhe um profundo desejo de ter aquele sentimento no coração, não somente aos domingos, mas todos os dias. Percebeu que, embora ela se sentasse em uma congregação para tomar o sacramento, os convênios que renovava a cada domingo eram individuais. O sacramento ajudou e continua a ajudar a Diane a sentir o poder do amor de Deus, a reconhecer a mão do Senhor em sua vida e a aproximar-se do Salvador.
O Salvador identificou o sacramento como indispensável para um alicerce espiritual. Ele disse: "E dou-vos um mandamento de que façais estas coisas", tomar o sacramento, "e fazendo sempre estas coisas, abençoados sois, porque estáis edificados sobre a minha rocha. Mas todos aqueles dentre vós que fizerem mais ou menos do que isso não estão edificados sobre a minha rocha, mas edificados sobre um alicerce de areia. E quando as chuvas descerem, e as inundações chegarem, e os ventos soprarem e baterem contra eles, cairão." Jesus não disse: "Se as chuvas descessem, e as inundações chegarem, e os ventos soprarem", mas quando? Ninguém está imune às dificuldades da vida. Todos nós precisamos da segurança que sentimos ao tomarmos o sacramento. No dia da ressurreição do Salvador, 2 discípulos viajavam para uma vila chamada Emaús. Sem ser reconhecido, o Salvador juntou-se a eles. Enquanto caminhavam, ele lhes ensinou por meio das Escrituras. Quando chegaram ao seu destino, convidaram-no para jantar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e deu-o a eles. Abriram-se-lhe então os olhos e o reconheceram, e ele desapareceu de diante deles. E disseram um para o outro: "Porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras?" E na mesma hora, levantando-se, retornaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 apóstolos e os que estavam com eles. E então eles testificaram aos apóstolos que ressuscitou verdadeiramente o Senhor. E eles lhes contaram o que lhe acontecera no caminho, e como por eles foi reconhecido no partir do pão. O sacramento realmente nos ajuda a conhecer o Salvador. Também nos ajuda a lembrar de seu sofrimento e inocência. Se a vida fosse realmente justa, vocês e eu jamais ressuscitaríamos. Jamais poderíamos comparecer limpos perante Deus. Quanto a isso, sou grato por a vida não ser justa. Ao mesmo tempo, declaro enfaticamente que, graças à expiação de Jesus Cristo, no final, no plano eterno das coisas, não haverá injustiça. Tudo que é injusto nesta vida pode ser corrigido. Nossa situação atual pode não mudar, mas por meio da compaixão, da bondade e do amor de Deus, todos receberemos mais do que merecemos, mais do que jamais conseguiríamos ganhar e mais do que jamais teríamos esperança de obter. Temos a promessa de que Deus enxugará de seus olhos toda lágrima e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Seja qual for a situação de seu relacionamento com Deus, convido vocês a se achegarem mais ao Pai Celestial e a Jesus Cristo, os benfeitores e os doadores supremos de tudo que é bom. Convido-os a comparecer todas as semanas à reunião sacramental e a partilhar dos santos emblemas do corpo e do sangue do Salvador. Convido-os a sentir a proximidade de Deus, à medida que Ele se manifestar a vocês, como fez aos discípulos antigos, partindo o pão. Ao fazê-lo, prometo-lhes que vão se sentir mais próximos de Deus. As tendências naturais de lastimar, de reclamar direitos que não lhes pertencem e de ter uma atitude de ceticismo escarnecedor vão desaparecer. Essas atitudes serão substituídas por sentimentos de mais amor e de gratidão pelo Pai Celestial em nos dar seu Filho. Ao nos aproximarmos de Deus, o poder capacitador da expiação de Jesus Cristo fará parte de nossa vida. E tal como os discípulos no caminho de Emaús, veremos que o Salvador sempre esteve conosco. Presto testemunho e testifico disso em nome de Jesus Cristo. Amém. Streams of mercy never cease.
Our Father in heaven, Nosso Pai que estás nos céus, ao terminarmos essa sessão da Conferência Geral, expressamos nossa gratidão por essa música inspiradora e pelas palavras dadas a nós por meio de seus profetas, videntes e reveladores. Somos gratos por Teu Filho, Jesus Cristo, por Seu Evangelho restaurado. E também somos gratos por Tua Igreja, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Somos gratos por Teu profeta, o presidente Thomas S. Monson. Oramos por ele e por sua saúde. Também, Pai, pedimos-te pela segurança de todos os missionários que estão pregando o Teu Evangelho em muitas partes do mundo. Oramos e fazemos em nome de Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Esta foi uma transmissão da Conferência Geral Anual de número 186 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Os oradores foram selecionados dentre as autoridades gerais e os líderes gerais da Igreja. A música foi apresentada pelo coro do Tabernáculo Mormon. Esta transmissão foi oferecida como serviço público pela Bonneville Distribution. É proibida qualquer reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem autorização por escrito.